Olá, tudo bem? Me chamo Matheus Oliveira e bem-vindo à aula 3 do nosso curso. O arquivo utilizado nessa aula será o 3aula Operação Básica, que você recebeu a instrução de como fazer o download na primeira aula. Tudo bem? Nessa aula iremos aprender operações básicas no Excel, mais, menos, divisão e a conta de vezes, tá? Então, vamos lá. Nesse arquivo que você abriu, você vai ter alguns exemplos. Ó. Vai ter várias abas, tá? E cada aba a gente vai fazer um tipo de conta nele. Então tem o soma, soma 2, sub, multi, multi 2, divisão e divisão 2. Beleza? Beleza. Vamos para a soma, tá? Bom, eu tenho aqui na minha coluna A o tipo de gasto, então água, luz, fone, INSS, aluguel IPTU, o vencimento e o valor de cada despesa dessa que eu tenho, tá? E aí eu preciso fazer uma soma, tá? Existe uma função no Excel chamada função soma, que talvez você conheça, mas nós vamos chegar nela um pouquinho mais para frente, tá? Por enquanto a gente está partindo, estou tentando dar base para vocês conseguirem prosseguir no curso, ok? Então vou vir aqui no total a pagar, que está na célula C13, e vou digitar igual. Por que eu digito igual, tá? Porque se eu quisesse somar esses carinhas aqui sem digitar o igual, o Excel ele não me permite, tá? Quando eu digito igual, o Excel entende, opa, esse usuário vai tentar puxar uma função ou vai tentar fazer algum tipo de cálculo. Então, o igual é o nosso sinal verde para começar a fazer algo, tá? Então, vamos lá. Vou selecionar aqui a minha célula C7, tá? Então, C7, vou clicar em cima. Vou digitar mais. Vou selecionar a célula C8. Vou digitar mais. Vou selecionar a célula C9. Vou digitar mais. Selecionar a célula C10. Vou digitar mais. Selecionar a célula C11. Vou digitar mais e selecionar a célula C12. E vou dar Enter. E aqui eu tenho o meu cálculo final. Ou seja, o total de despesas que eu vou ter é 2.348, ok? Por que eu, usuário, seleciono a célula aonde está o meu gasto e simplesmente por que eu não digito o valor 78, 250? Vou demonstrar para vocês, tá? Igual 78 mais 250 mais 300 mais 185, mais 1.500, mais 35. E dou Enter. Ah, por que não ficou no formato de moeda? Sem problema. Clico na célula, página inicial, grupo número, eu vou ter aqui formato, né, de contabilização. Tá? Deu exatamente o mesmo resultado. Tá? Poxa, se deu exatamente o mesmo resultado, por que eu tenho que selecionar a célula e simplesmente eu não digito? Veja. Poxa, errei. A água não veio 78, a água veio 85. Quando eu digito a célula, qualquer alteração que eu faço dentro da célula, ele já mostra aqui para mim a diferença automaticamente. Poxa, não foi 1.500, foi 2.500. Houve um erro de digitação. Quando eu digito o valor bruto em si, eu tenho que entrar aqui dentro e alterar os valores que estavam errados, tá? Para chegar no mesmo valor. Por isso que sempre que você for puxar um cálculo no Excel, por mais simples que ele seja, tente sempre digitar na célula. É lógico que você às vezes vai querer fazer conferência lá, quanto que é 7 vezes 35,5. E aí isso aqui é um cálculo rápido. Aí tudo bem você digitar o valor em si. Mas tem vezes que é melhor você digitar dentro da célula, principalmente quando tem 3, 4, 5, 10 valores. Beleza? Beleza. Então aqui você tem como somar, tá? Nessa maneira, nós somamos com a nossa base de dados vindo na horizontal. Então, numa coluna eu tinha o tipo, na outra eu tinha o vencimento, na outra eu tinha o valor. Só que tem vezes que nossas colunitas, né, nossa base de dados, ela vem de outra forma. Vou demonstrar para vocês. Ó. Vou selecionar o tipo, o vencimento e o valor. Vou dar Ctrl C. Vou clicar aqui na célula E6. Página inicial, colar
e vou selecionar essa opção aqui, ó, transpor, tá? O que o transpor ele fez pra gente? Ele inverteu. Ao invés de estar na vertical, ele colocou a nossa base na horizontal, tá? E ocorre aquilo que eu falei na aula 1, ó. Como os números estão muito grandes para o espaço da célula, ele vai fazer vai trazer para a gente aquela hashtag. O que eu vou fazer? Vou selecionar minha planilha toda, clicar aqui em qualquer coluna, tá? E clicar aqui em qualquer linha, ó. E ele vai ajustar para mim o tamanho das linhas e o tamanho das colunas automaticamente, tá? E aí, se eu quisesse fazer aqui um cálculo para saber o total que eu gastei, segue a mesma lógica. Igual esse valor, mais 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 esse valor. E aí eu dou Enter e eu chego exatamente no mesmo resultado, tá? A recomendação que eu dou é: evite a todo custo criar bases de dados nesse modelo aqui, ó. Não crie planilhas assim. Não crie planilhas assim. Repito, não crie planilhas assim. Sempre crie planilhas nesse modelo aqui, ó, na qual cada coluna tem um tipo de informação e a linha é a informação num todo. Então, aqui é água, aqui é vencimento, aqui é valor. Essa linha representa tudo isso. Beleza? Isso facilita o seu trabalho e dos seus coleguinhas de trabalho também. Tá certo? Tá certo. Fiz aqui o primeiro exemplo de soma. Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho aqui também algo que venha a ser comum, que eu disse que eu não recomendei para vocês fazerem, mas acontece. Então eu tenho aqui produtos e eu tenho aqui as filiais que venderam aqui esses produtos aqui, ou está em estoque, enfim. É apenas um exemplo, tá? Vou vir aqui no total das lojas, vou digitar igual, vou clicar aqui, ó, 250, que é a B7, mais a C7, mais a D7, mais a E7. E vou dar Enter. E aqui eu trago o valor de 490, tá? Só que aí, poxa, Matheus, eu vou ter que fazer essa função para todas as linhas? E se eu tivesse 1000 linhas, 200 linhas, 150 linhas? Não, meu jovem. Nós vamos utilizar aqui um carinha chamado autopreencher. Esse carinha ele pode ser encontrado aqui na página inicial, preencher, tá? Para baixo, para direita, para cima, enfim. Mas geralmente a gente não vai utilizar ele. A gente já utiliza o atalho aqui que é algo mais papum, né? Algo mais eficiente. Fiz a primeira função, tá bem? Fiz a primeira. O que eu vou fazer? Vou clicar nela, vou pegar meu mouse e vou arrastar aqui ó, até o meu canto inferior direito. No meu canto inferior direito, vocês podem ver aqui ó, que tem um pequeno quadradinho. Quando eu chegar perto desse quadradinho, a minha cruz branca vira uma cruz preta. O que eu faço? Eu posso puxar para baixo ou eu posso dar 2 cliques, o que é o que eu recomendo, porque sua base pode ser muito grande. Então, imagine você puxando para baixo lá 1000 linhas. Não, dê 2 cliques, tá? Vou dar Ctrl Z para desfazer. Só que aqui nós temos que tomar um detalhe, tomar um pequeno cuidado, que são o quê? Linhas em branco, tá? Linhas em branco são um problema, por quê? Quando eu der 2 cliques aqui, ó, ele vai parar na linha em branco. Que ele encontra uma linha em branco, como não tem nada, ele entende, putz, acabou. Mas não acabou. Então tome cuidado com bases de dados com linha em branco. Linha em branco acontece, linha branca existe, geralmente às vezes não é erro, é isso mesmo, é para estar em branco, só que tome muito cuidado. Quando eu deletar essa linha aqui, ó, e mandar ele auto-preencher de novo, ele vai auto-preencher tranquilamente. Tá certo? Essa é a parte de soma. Vamos agora para a parte de subtração, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui funcionários, salário de funcionários e os descontos, tá? Eu quero saber o quão líquido eu quero receber. Então igual o meu salário, que é o meu maior valor, menos os descontos, que tem que ser menor que o meu salário, pela lógica. Dou Enter, tenho aqui o meu líquido a receber e eu posso utilizar aqui o auto-preencher, tá? Se você não quiser utilizar o auto-preencher e vir aqui fazendo um por
para o conceito fixar na sua mente, fique à vontade, tá? Principalmente você aí que está realmente, de fato, iniciando no Excel. Você não tem nenhuma experiência, tá? E aí, ó, eu uso auto-preencher e tá feito a paradinha, tá? Nós vamos para a multiplicação, tá? O símbolo de multiplicação no Excel é o nosso asterisco, asterístico. Chame como queira, tá? Não temos aqui um doutor em português, tá? E, bom, a conta de mais e a conta de menos, todo mundo conhece que os sinais são padrões, tá? Mas a multiplicação, às vezes, você não conhece. Então, esse é o sinal de multiplicação dentro do Excel. Então, por exemplo, eu tenho aqui o preço do produto e eu tenho a quantidade do produto. E eu quero saber qual que é o total, né? Se eu vender todos, como é que fica? Vou vir aqui, digitar igual, preço, asterístico, né? O asterisco, que é o meu vezes, né? Que na matemática seria um x aqui, por exemplo, mas não é um x, é um asterisco. Vezes aqui a quantidade. Aí eu dou Enter e puxo para baixo, tá? Mateus, aqui tá vindo para mim já no formato moeda, tá? E se não viesse para mim no formato moeda, geralmente vem no formato geral. O que eu faço? Seleciono tudo, página inicial, grupo número e pego aqui, ó, o formato de número de contabilização. Vou repetir esse fato que eu já havia falado para você fixar, tá? Venho agora, tá, para uma multiplicação, de ganhos aqui de quanto eu vou ganhar na semana, no mês ou no ano, tá? Lembrando, tá? Igual salário diário, que eu tenho esse valor, vezes 7. Vou dar Enter e vou puxar para baixo. Ou dar 2 cliques e vir para baixo. Ganhos no mês, igual salário diário, vezes 30. Dou Enter. Venho aqui até o final, né? Até o canto inferior direito, 2 cliques para baixo. E o ganho no ano, igual salário diário, vezes 365. E dou Enter. E aí eu dou 2 cliques para baixo. Ok? Então eu fiz uma multiplicação com o valor na célula e uma multiplicação eu digitando o fator aqui de multiplicação, que é o 7, o 30 e o 365. Tá joia? Beleza. Vamos agora para a divisão, tá? A divisão no Excel é essa barrinha aqui, tá? Ó, esse tracinho meio que na horizontal, né? Ele tá deitando, tá? Geralmente você encontra esse cara aí ou lá no seu teclado numérico, do lado do asterístico, ou do lado do Shift, tá? Ele tá lá, esse tracinho. Então, como é que eu faço? Eu tenho aqui um sistema de cálculo de prestações. Então, ó, TV 29 polegadas, videocassete, ar-condicionado, DVD, enfim. Aí eu tenho o preço desse produto e o número de prestação e quanto eu tenho que pagar mensalmente, tá? E aqui nós estamos considerando coisas sem juros, tá? Não entramos nesse mérito ainda. Vou vir aqui no valor da prestação, digitar igual, preço, a barrinha, que significa divisão, e o número de prestações, ó. Tá? Então eu tenho que pagar R$120 mensais. E aí eu posso puxar para baixo, tá? E aí eu expliquei o primeiro exercício de divisão. Vamos ao segundo, tá? No segundo, nós temos aqui uma planilhinha, né, bem pequena, de gasto de combustível. Então eu tenho a rodovia que foi percorrido, os quilômetros que eu percorri nessas rodovias, né? O combustível gasto, tá? Nesse percurso aqui. E agora eu quero saber quantos quilômetros eu estou fazendo por litro. Então eu percorri 300 quilômetros e gastei 25 litros de combustível, tá? Quantos quilômetros eu estou fazendo por litro? Vou fazer aqui uma conta de divisão. Igual os quilômetros rodados dividido pelo meu combustível gasto. Dou Enter e puxo para baixo. Ok? E aí eu tenho aqui a quantidade de quilômetros gastos por litro. Só que quando a gente trabalha com média e divisão, costuma dar números quebrados, tá? E às vezes você acha até interessante aparecer o número quebrado ali, não tem problema, uma casa decimal, 2 casas decimais. Só que nesse caso aqui tem muitas casas decimais e você não precisa dessa precisão, é totalmente necessária aí para o seu plano de negócio. O que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, ó, toda a minha coluna, aonde aparecem esses valores,
página inicial, grupo número. No grupo número, eu vou ter aqui, ó, aumentar casas decimais e diminuir casas decimais. Então, se eu quisesse aumentar as casas decimais aqui, ó, eu aumento à vontade, só clicar. Se eu quiser diminuir, eu vou diminuindo, tá? Um detalhe que você tem que tomar muito cuidado é que ele vai praticar arredondamento, tá? Então, ó, preste atenção nesse 14,29, ó. Se eu aumentar aqui as casas decimais, ele fica 14,28, 14,286, né? Se eu diminuir as casas decimais, ele arredonda para 14,29. Então, dependendo da precisão aí que você precisa para o seu negócio, tome cuidado com aumentar e diminuir casas decimais. Beleza? Então, o objetivo dessa aula era ensinar operações básicas. Eu ensino para vocês a como somar, a como utilizar aquele recurso do Ctrl+C e o colar especial, que é o transpor, tá? Para a gente transformar isso daqui nisso daqui. E expliquei também, não crie tabelas nesse modelo aqui, tá? Expliquei 2 exercícios de soma, 1 de subtração, 2 de multiplicação e 2 de divisão, beleza? Faça esses exercícios, vá pausando o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e te espero na quarta aula.